Graça, paz e bem. Bom dia, povo de Deus. Mais um dia do Senhor que o nosso Deus nos concede. Estamos tendo o privilégio, a oportunidade de estarmos cultuando a Ele, louvando o seu santo nome, agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje é um dia especial, como todos os dias que Ele tem nos presenteado. É um dia em que podemos chegar à presença desse Deus maravilhoso e fazer, como cantamos há pouco, voltar ao primeiro amor. Essa é, sem dúvida, uma das maiores bênçãos que podemos receber. É a convicção de que Ele nos ama. É a convicção de que Ele fala conosco. E hoje, no caminho para cá, refleti sobre alguns aspectos importantes desse amor que é também didático, porque o Pai ama os filhos. Nosso Deus, como Pai, tem nos amado e amado de forma tal que Ele tem nos ensinado a caminhar, nos ensinado a nos portar, nos ensinado a desfrutar da bondade dEle. Ao ver, chovia. Quando eu saí de casa para cá, o tempo estava fechado, chuvoso, poucos carros na pista. Mas nesse percurso eu vi árvores no chão, sinal de que ventou muito e de que choveu muito. Mas o que isso tem a ver, Carlos? Tem a ver com a bondade de Deus que nos livrou e nos trouxe até aqui. Falamos muito de que esse isolamento social, esse distanciamento, faz com que nós não consigamos perceber mais as emoções. E aí a gente precisa manifestar estas emoções através de mídias. Isso tem sido fantástico, porque vai exigir de cada um de nós, ou tem exigido de cada um de nós, uma forma diferente de se comunicar. Enquanto os irmãos cantavam do louvor, a gente se sente compelido a fazer, sabe, amém, glória a Deus, bendito seja o teu nome. Mas a gente não consegue ver a reação daqueles que estão do outro lado, porque estão do outro lado. E mesmo aqueles que aqui se encontram, e eu tenho visto as máscaras nos rostos. A gente não consegue, às vezes, se não for pelo olhar, se não for pela percepção do olho do outro, a gente não consegue entender a dimensão de o quanto tem sido profundo cada louvor, cada ênfase dada num verso de uma música bonita que louva o nome de Deus. Eu não sei se nesse momento você está conseguindo dizer amém. Eu não sei se nesse momento você está conseguindo orar. Eu não sei como é que está a tua forma de se expressar para Deus nesse momento de distanciamento na sua casa. Se você consegue exercer algum tipo de liturgia, se preparando para o culto, e eu falo de um momento especial com Deus. Eu sei que Ele se encontra mesmo fora do templo, e muito mais, inclusive, porque no cotidiano Ele está presente conosco. Mas eu estou convidando a cada um nesse momento a fazer esse exercício espiritual, mais do que mental, mais do que psicológico. Eu estou convidando a cada um de vocês que está assistindo agora, que eu sei que está vendo, a fazer esse encontro, essa busca no teu íntimo desse momento santo, separado para a glória dEle e para o teu bem. Ele tem falado conosco, mesmo à distância, mas precisamos ouvi-lo. A transmissão é fundamental, mas a recepção é essencial. Sei que cada um esteja nesse momento ouvindo a voz de Deus à distância. A cura e a libertação não vêm. A cura dos nossos males, a cura das nossas angústias, a libertação das nossas ansiedades, só vem se eu ouvi-lo, e é preciso que eu ouça e demonstre estar ouvindo. Mestre, me ouve. Mestre, eu estou te ouvindo. A mensagem de hoje, e eu vou pedir a vocês que abram suas Bíblias, no Evangelho de Deus,
Segundo Lucas, o evangelista, Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. E o texto, mas antes de falar dele, tem uma musiquinha que nós cantamos em Camila, eu vou fazer a quebra da homilética. Eu sei que tem pastor aqui olhando a minha homilética, mas a gente vai fazer isso. Tem uma musiquinha que a gente canta em Camila, que eu geralmente canto no final do culto, mas vai fazer lógica para que se perceba o que eu quero dizer. Ela diz: serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Essa ênfase do amor de Deus, mesmo em dificuldades, mesmo quando parece que tudo diz não, a gente percebe o ensino dele. Eu sei que eu passei um miquinho aqui, porque tem gente que canta aqui de verdade, mas nesse momento, a ideia é fazer com que nós lembremos, Ele é sempre Deus. Ele é sempre Deus, é essa percepção que a gente precisa ter, mesmo à distância. E é dessa distância que a gente vai falar agora. O Evangelho de Deus, segundo Lucas, capítulo 17, verso 11, e diz assim o santo texto: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Quando eu vejo e leio o Evangelho, eu sinto na pele, eu busco sentir na pele o que o autor quis escrever. Eu digo o ator secundário, não o principal, o Espírito Santo, mas aquele que pegou na pena, como Lucas, e teve o trabalho de discorrer e explicar aquilo que tinha acontecido na vida de Jesus e descrever os fatos ocorridos na vida de Jesus. Lucas narra com cuidado, o cuidado de um historiador, o cuidado de quem está, explicando para que quem está do outro lado, aqui, eu e você, possamos ler e construir figuras na mente para conseguir entender a dimensão do que se passou. E Lucas começa citando no caminho, ou de caminho para Jerusalém. A gente vai falar de curas à distância. Curas à distância. Jesus Cristo curou de várias formas, como sinais do amor dele e da forma como ele se relacionava, e até sinalizando, como diz o Evangelho de João, para mostrar para que as Escrituras estavam sendo cumpridas. Mas no texto de Lucas, os milagres têm muito mais a ver com o que acontece no cotidiano, e não somente a sinalização de um Deus pleno, bondoso, maravilhoso, mas, principalmente, o que tem a ver comigo. O sinal, os milagres que ele faz em Lucas, são destinados a cada um de vocês. É destinado a cada um de nós. Ele se importa com o indivíduo. Lucas mostra que ele se importa com o indivíduo, não somente com ele, porque um pouco antes, em Lucas 5, fala de uma
de um outro milagre, de uma outra cura de leproso, em que ele diz, olha, vá e se apresente ao sacerdote, e não diga nada. Jesus não está preocupado, sabe, em aparecer. Ele é Deus, e Ele permanecerá nos amando. O Evangelho, a palavra precisa ser proclamada, mas Ele diz, vá, apareça ao sacerdote, justifique a sua situação de cura, e dê testemunho. E dê testemunho. Nesse caso do primeiro leproso, ele toca no leproso, mas nesse específico dos 10 leprosos, não há toque, como não está havendo toque entre nós aqui. Como eu não estou vendo vocês nesse momento, olho no olho, como eu não estou vendo aos irmãos de Camela, aos irmãos aqui da Batista da Coab. Eu consigo visualizar na minha mente cada rosto aqui presente, de pessoas que eu amo e que há anos eu conheço. Jesus Cristo estava no caminho, e Lucas faz questão de narrar isso, e ele cita isso várias vezes, no caminho, no caminho, no caminho. Em Atos, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele cita no caminho. Aqueles que seguem o caminho é importante, o percurso é importante, a caminhada é fundamental, porque é a caminhada que constrói. Estou vendo jovens aqui que devem estar com a cabeça mais recente, mais fresquinha que a minha, mas eu lembro de umas constantes de física que a gente usava, que era distância, velocidade e tempo. Não é? Distância, velocidade, tempo constante. Tempo está sempre presente. E a distância que tem que ser percorrida. Deus nos coloca no tempo real, no tempo atual, para que possamos percorrer um caminho, num timing específico do nosso desenvolvimento, num tempo específico, para que nós possamos crescer em maturidade e percebê-lo. E perceber o quanto Ele é bom. Mas como eu disse, nós não estamos nos vendo. E nesse momento, a não ser pelos irmãos, nós não conseguimos ver Jesus Cristo de forma tangível, o próprio encarnado. Eu visualizo através dos irmãos que aqui se encontram, os poucos que estão na parte, né, da mídia, e visualizo quando eu vejo a minha esposa, quando eu vejo a minha sogra, quando eu vejo a imagem, a distância no momento do pastor desta igreja, quando encontro a distância e cumprimento com o cotovelo agora, algum irmão na rua, eu vejo Cristo, mas na dinâmica prática eu não consigo ver Jesus. E aí eu preciso verdadeiramente vê-lo pela fé. E essa visão de Jesus que nos dá uma outra segurança de que nós temos fé. A caminhada que ele fala, nós vamos recorrentemente vê-lo com os olhos desta fé. Uma fé prévia que ele mesmo colocou no nosso coração. Jesus Cristo é a visibilidade do Deus invisível. Nós vemos em Jesus um Deus que é invisível, que faz todas as coisas e que sem Ele nada foi feito. Partindo desse entendimento, Jesus caminha para Jerusalém, junto com os discípulos. Nós lemos, na última vez que eu preguei aqui, o capítulo 18, que também trazia que Jesus estava indo para Jerusalém. Na verdade, Lucas, a partir do capítulo 9, ele começa a relatar isso. A gente está meio que no EBD aqui. A partir do capítulo 9, ele começa a narrar essa caminhada de Jesus se aproximando da cruz, da manifestação do amor de Deus, do sacrifício perfeito. E é nessa caminhada que de longe, entre Galileia e Samaria, a gente sabe que os leprosos não ficavam dentro das cidades. Levítico mostra que eles precisavam ser afastados, banidos da comunidade local, dos seus entes queridos.
eram isolados, segregados, e essa separação trazia muita tristeza. E somente a visibilidade de um Deus invisível foi capaz de fazer com que esses homens se movessem da tristeza, da dor, da angústia que se encontravam. Quando eu imagino, e eu faço esse exercício, e eu peço a vocês que também façam, pensa o que esses homens sentiram. Hoje, quando a gente fala de doenças de pele, a gente não consegue entender o que esse pessoal sentiu na época. Mas era como uma doença mortal, era como se o próprio pai cuspisse no rosto de um filho. Era, na cabeça deles, essas pessoas eram amaldiçoadas. Então, pensem no que essas pessoas sentiam, e pensem que de longe Jesus Cristo os viu. Jesus Cristo estava a caminho de Jerusalém. E o texto diz que esses 10 leprosos foram ao encontro de Jesus, mas ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, compadece-te. O texto diz que Jesus olha e os vê. Esses homens, entendo que possa ter mulher na história aqui também, mas essas pessoas se encontravam isoladas e viram a possibilidade, viram à distância alguém que podia salvá-los. Já ouviram falar? Já ouviram falar? E se aproximaram, mas mesmo à distância, tiveram a coragem e a ousadia de gritar: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E a compaixão de Jesus fez com que ele não tocasse neles. Num primeiro momento ele toca, num milagre anterior, mas nesse não. Ele os envia. Esses homens e mulheres, essas pessoas que lá se encontravam, eram os beneficiários do amor de Deus. Cada um de nós, nessa manhã, é beneficiário desse amor. Eu não vou ouvir aqui, mas eu sei que você pode dizer amém. Cada um de nós, nesse momento, mesmo distante da igreja, mesmo distante do contato social, mesmo distante daquele que você ama, você pode dizer: eu e a minha família somos beneficiários do amor de Deus. Amém. Confia. Esses homens que estavam à distância têm compaixão de nós. E ouviram a resposta: vão e apresentem-se ao sacerdote. A lei judaica dizia que eles deveriam cumprir as ofertas de Moisés. E aí diz o texto em Levítico que eles pegavam 2 aves, uma madeira de cedro, pegavam um isopo, colocavam num vaso de barro, uma ave era morta em água corrente e colocada junto com a ave viva. E essa mancha de sangue da ave viva deveria ser, depois que a ave fosse solta, mostrar publicamente que o sangue da que morreu salvou a que estava viva, apontando para Jesus. Jesus maravilhosamente diz: vai, cumpra a oferta, vá e faça a parte que lhe é devida, para que seja justificado diante dos homens que você está bem. Não foi pelo rito em si, mas para testemunhar. E ele diz no primeiro milagre que eu falei lá: vai e dê testemunho disso. Hoje o nosso testemunho corresponde à nossa verdadeira participação nesses
cultos online, por exemplo. Hoje o nosso testemunho corresponde às nossas participações com dízimos e ofertas, que às vezes a gente negligencia, não, a gente vê depois, a gente manda. Gente, entra nessa mesma percepção de que é testemunho para os de casa, testemunho para os de fora. Convida o teu vizinho a ouvir a palavra, porque é ela que tem o poder para salvar todo aquele que nele crê. O caminho é essencial, porque foi no caminho que Jesus visualizou aqueles que se encontraram. Quando Lucas escreve o texto, certamente Lucas estava pensando em Naamã. Naamã sai da Síria e vai para Israel para encontrar o profeta, porque ele ouviu que podia ser curado, ele acreditou, e alguma fé na história. Assim como os 10 leprosos tinham alguma coisa no coração dizendo, pode acontecer, vai acontecer. Ele é Deus. O caminho é importante porque é no caminho que nós começamos a construir as nossas convicções. E é no caminho que nós encontramos com Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o curioso é que tanto no caso de Jesus como no caso de Eliseu, ele não se aproxima de Naamã, Eliseu, e Jesus não se aproxima dos 10 leprosos. E os dá uma missão, vão e se apresente. Vá, Naamã, e mergulhe no Jordão. Vá confiante. Comece a caminhar confiante. Certeza no caminho. Quando a gente escuta a voz do Mestre, por mais que a gente não consiga ver, num primeiro momento, as soluções evidenciadas no nosso dia a dia, no nosso corpo, na nossa realidade. Porque quando a gente vai para o caminho e que está ansioso, que clama, é porque a gente está insatisfeito, triste, angustiado, a gente está na solidão. Mas depois que a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa ir confiante. E esses 10 foram. Jesus disse, vão e cumpram. Vão e mostrem que foram purificados. Vão e se apresentem, mostrai-vos ao sacerdote. Ah, como é fundamental a gente continuar caminhando. 2 meses, mais de 2 meses que a gente está isolado. Alguns já estão cansados de caminhar. Tem gente que está cansada. Tem gente que está triste. Eu recebo mensagens, ligações de pessoas que estão tristes, que cansaram um pouquinho. E é por isso que nós, aqueles que cremos, precisamos estar juntos, mesmo por esse meio de mídia social. E dizer, minha irmã, fica firme, a caminhada é necessária. Meu irmão, fica firme, a gente chega lá. O Mestre mandou caminhar. O Mestre mandou confiar. E foi no caminho que esses homens, que essas pessoas perceberam que foram curadas. Na verdade, o texto fala que um percebeu. Um dos 10, verso 15, vendo que fora curada, voltou dando glória a Deus. Às vezes, sabe, tem coisa que acontece conosco e a gente nem percebe que Deus está curando. A gente está tão atordoado às vezes na caminhada, tão cansado tantas e tantas vezes, que não percebe. A gente está preocupado aí com a pandemia, com o financeiro, com a economia. E Deus curando. Mas, Carlos, tem gente morrendo. Deus cura. Deus cura da doença e cura na doença. No meu aniversário, no dia 13 agora, a minha primeira tarefa no dia foi estar próximo, não tão próximo, mas junto com a família que tinha perdido seu ente querido, um irmão muito querido nosso.
lá de Camila Valdomiro. Então, você vê, não foi de Covid, então o caixão pôde estar na casa da família, não foi para a igreja. Algumas poucas pessoas da família. E aí eu comecei a entender que Deus estava trabalhando na vida de um homem que foi levado à presença do Pai, e da sua família que entendeu que continua a missão na caminhada, que entendeu que Deus cura da doença ou na doença. Só que muitas vezes a gente não percebe que isso está acontecendo, porque é na caminhada, sabe? Na caminhada às vezes a gente fica distraído, conversa com um, conversa com o outro, e está caminhando e não percebe. Mas esse samaritano percebeu. Esse samaritano percebeu e voltou. O texto diz que só ele voltou. Jesus Cristo diz: só tu voltasse. Mas ele não fala especificamente para ele, não. Ele fala para os discípulos: só este voltou, o estrangeiro. Tirando todas as arestas do que a gente pode estar enxergando aí, de religiosos, não religiosos, sai disso. Sai disso. Sai dessa coisa de templário, não templário, sai disso. Envereda verdadeiramente para o amor. Percebe o que foi feito na vida desse homem. Para estar analisando criticamente o que aconteceu, o que não aconteceu, mas vê o milagre. Porque a gente às vezes acontece conosco o que aconteceu com o samaritano e a gente não está percebendo. Acontece com cada um de nós. Coisas que a gente nem percebe. E Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Volta. Te apresenta a Ele. O texto diz que esse homem se jogou aos pés de Cristo e o adorou. Na tua casa, hoje, entendendo que o caminho é importante para um reencontro com Deus, e mesmo que a distância, mesmo que eu não consiga ver o sorriso no rosto ou o amém na boca de alguém, eu sei que nesse momento você pode dizer: amém, glorificado seja o meu Deus, glorificado seja o nosso Deus, porque Ele tem curado. Mesmo que eu não esteja dentro da igreja, Ele tem curado. Na tua casa Ele tem curado. Ele transmite cura. Ontem eu ouvi o pastor Edivaldo na sua mensagem, citando as várias formas que Jesus cura as pessoas, e tantas curas que Ele tem feito, e como é importante para nós perceber que Ele tem sido bom, e que Ele tem se compadecido, mesmo à distância, sabe, mesmo de máscara, mesmo no cotovelo, Ele tem dito: vai confiante, vai, a tua fé te salvou. Que o soberano Deus nos ajude, que o soberano Deus nos mostre que esse caminho que está sendo trilhado é essencial para a restauração e cura de todos aqueles que estão isolados.